Bom, aqui até parece engraçado, né? Quem aqui é DBA? Quem é desenvolvedor? Desenvolvedor e DBA? Até parece engraçado, né? Eu estou aqui numa conferência de Postgres falando sobre Select. Como assim, né? Mas eu tenho uma pergunta para vocês também. Será que o Select de vocês, a consulta de vocês, não está subestimada? Bom, meu nome é Luciane Cristina Pinheiro, eu venho lá do Paraná. Eu sou mestre em banco de dados, sou formada eu sou bacharel em informática, sou mestre em banco de dados e também agora estou fazendo MBA de negócios para tecnologia, data science e IA. E também, de vez em quando, eu sirvo pão de queijo. Né? Então, será que o Select de vocês está sendo subutilizado? Eu trabalho há 20 anos na área, mais de 20 anos, na verdade, 20 anos só dentro do CIMEPAR, que é uma empresa de dados meteorológicos. É uma empresa que está se firmando como uma empresa de referência em monitoramento ambiental e na defesa civil também. A gente hoje está são dados críticos, né? São dados 24/7. A gente não tem nenhum tempinho para parar nossos servidores. A gente tem muitos servidores. A gente trabalha no Brasil inteiro, apesar do nome CIMEPAR, que veio de Sistema Meteorológico do Paraná. A gente trabalha no Brasil inteiro, inclusive eu já usei o Postgres de forma internacional, em 3 países, réplicas em 3 países por aí. Tá? E o que acontece? Nesses 20 anos, eu trabalhei com diversos tipos de desenvolvedores, diversas áreas de desenvolvedores, e nisso eu percebo que desde aquele do estagiário, que está há pouco tempo na faculdade, até os mais sêniors, às vezes ele vem com umas perguntas assim, nossa, agora eu descobri tal coisa, sabe? E tudo bem, que legal, mas às vezes é curioso você pensar que uma pessoa tão experiente, né? Ou porque realmente a pessoa está mais focada em desenvolver em Java, por exemplo, em Python, e às vezes você acaba esquecendo do teu Select. Então a minha visão aqui dessa palestra é mostrar um pouquinho se de repente também tem um insight diferente de fazer aquela consulta feijão com arroz um pouquinho diferente, tá? Então, SQL não é só uma linguagem de consulta, é uma linguagem de modelagem e também de análise. Então, você não é simplesmente pega um dado de uma tabela e retorna. Você consegue fazer, é uma linguagem que você consegue fazer outras coisas também. Não é apenas uma linguagem de programação. Às vezes me perguntam, você é de banco de dados, você não sabe programar, sabe? Eu escuto isso, não sei vocês, sabe? E, na verdade, tem muita programação e você tem que entender também de muito conceito ali de programação. E é uma forma mais natural possível de você conversar com esses teus dados, né? E, às vezes, o que eu enxergo também é que as pessoas fazem uma baita volta, às vezes querem jogar para um CSV, querem jogar para um Data Lake, daí fazer uma consulta em Python, fazer em R, em Julia, e às vezes está ali a resposta dentro do próprio banco. E às vezes é só uma consultinha, só para você ter uma ideia do dado, mas não, eles vão lá, jogam para um Python, usam um data frame lá, etc. Então, aqui eu quero demonstrar que todo o conceito de uma consulta SQL, por trás tem a álgebra relacional. Até a gente estava conversando no almoço, né? Com a base de engenharia que a gente tem na faculdade, é muito importante para entender esses conceitos. Isso aqui é uma consulta, é pura álgebra, né? Eu aprendi isso daqui antes de fazer uma consulta, antes de fazer um select. Isto funções de seleção e toda a parte do que vem primeiro, o que vem depois, como o otimizador do Postgres, por exemplo, ele vai fazer uma consulta de uma forma melhor, né? Então, geralmente ele vem aqui pelas folhas, né? Pelas figuras, e vai fazendo aqui, por exemplo, vai fazer um join, vai fazer um filtro, daí sim vai fazer uma projeção para trazer somente as colunas que a gente quer.
E esse é um conceito que eu estou vendo que dificilmente as faculdades estão ensinando a álgebra relacional. Tá? Aqui o comando básico, né, que é um /h ali, select, vai trazer para vocês os conceitos. Um fato interessante que aconteceu esses dias, a gente teve prova de um estagiário e vieram me perguntar, nossa, ele colocou um having aqui. Having é errado usar, sabe? Então, até o comando having, que para a gente é muito básico, para algumas pessoas não é necessariamente básico. Na verdade, a pessoa errou na prova, tá? Ela colocou having como se fosse where. Esse tipo de coisa acontece. Tá? E aquela coisa, no início, ou a maioria das pessoas vem com problemas simples, então, e as consultas e o tipo de informação, o tipo de consulta, elas foram evoluindo com o tempo. Antes, as pessoas, por exemplo, a maioria dos casos até não utilizavam, pessoas mais seniors, vêm me perguntar, nossa, existe um conceito chamado CTE, que é Common Tables, né? Então, Common Table Expression. E essas Common Tables, a gente já viu algumas palestras, são bem utilizadas para mostrar a modularidade e também deixar um código mais legível. Também para facilitar na legibilidade de queries hierárquicas, funções de janela para análise temporal, a Windows Function, funções agregadas e definidas pelo usuário. O próprio usuário, inclusive, pode criar suas funções de agregação. Subconsultas correlacionadas com otimizações adequadas. Pode ser que o otimizador ele vai encarar melhor aquela consulta que está várias vezes seguindo aquele padrão do que recriar uma nova consulta fora de uma subquery, por exemplo. E também, com isso, das evoluções são as extensões. As extensões que o banco tem, em específico, o Postgres, as extensões do PostGIS, o PG Routing e o PG Vector. Isso daqui ajuda bastante todas essas extensões. Começando, então, com a análise temporal, com o SQL, também muitas pessoas, eu percebo que elas estavam utilizando diversas formas para fazer consultas de janelas móveis, por exemplo, né? Então, aqui eu estou mostrando um conceito do Windows Functions e também, por exemplo, utilizando também dados como o Generate Series para criar calendários, né? Às vezes você tem lá o Time Series. Outras funções que são bem utilizadas, lag, lead, first value, last value. Às vezes a pessoa precisa de... e como eu falei, às vezes fazem uma baita volta para conseguir trazer ou uma consulta muito complexa, fazendo diversos joins para trazer um lag ou trazer um first value e um last value na tabela, na consulta. Aqui ficou pequenininho, né? Mas aqui eu estou demonstrando uma função recursiva. Isso aqui é um caso real. Como eu trabalho numa empresa que uma das coisas que ela faz é a previsão do tempo, o que acontece? Todos os dias tem uma ou duas rodadas de previsão do tempo. Então, por exemplo, hoje eu tenho a previsão do tempo para daqui a 15 dias. Então, hoje é dia 4, eu tenho a previsão para o dia 5 e para o dia 6. Amanhã é uma outra rodada. Aquela minha previsão de ontem já não vale. Então, aquela mesma previsão que eu tinha no dia 5, e no dia 4, para o dia 6, por exemplo, no dia 5 já vai ter uma outra previsão para o dia 6. E aqui eu quis trazer a diferença, quis trazer de uma forma hierárquica, isso consultando e utilizando o Union All, até é uma das técnicas até de ter uma performance melhor. E aqui uma forma de níveis que eu estou trazendo. A previsão do dia 1, a previsão do dia 5, no caso, é meu dia 1 hoje, no dia 6 é a minha previsão nível 2, só que amanhã vai ser uma outra hierarquia, tá? Isso aqui é uma forma que eu fiz para representar essa hierarquia, que geralmente os exemplos que tem de chefe e seus subordinados, né? Aqui eu quis mostrar
uma forma prática de real também, que você pode usar essas consultas de forma hierárquica. Aqui também um outro exemplo para mostrar o Windows Function, né? A média da temperatura por estação. Então, eu tenho mais de 6.000 estações que envio dados de 5, de 10, de 15 minutos, de 1 hora. E aqui eu estou querendo trazer as últimas 6, a média dos últimos 6 dias. Então, uma média móvel. E isso é bem importante. É algo que é bem utilizado. Aqui, mais um outro exemplo. No caso, eu quero comparar uma temperatura, a temperatura antes e uma temperatura depois. Porque aqui, na verdade, e aqui também estou utilizando, nesse período de tempo, eu estou querendo saber se a temperatura de antes e a depois tem uma diferença. Por que isso é importante? Eu acho que não dá, né? É a resolução dela. Mas depois eu passo o PDF. Por que é importante? Por exemplo, uma estação, eu tenho dados de 15 em 15 minutos, por exemplo. Uma estação falhou no minuto 15. Esse tipo de consulta aqui, eu consigo saber, por exemplo, a continuidade dos dados. Ou eu consigo saber, por exemplo, para o meu controle de qualidade, que a minha temperatura de agora é 10, a próxima sendo 20, é muito provável que essa temperatura está com algum problema. É um teste de step que a gente faz, né? Então, porque a temperatura é 10 é válido, né? Lá no sul, pelo menos, é super válido, e 20 é válido também. Só que essa diferença de 10 não é válido. Aqui eu quis demonstrar, além do lag, eu também quis mostrar o if, né? Ali um CTE, um Common Tables para facilitar, né? Então aqui eu estou utilizando, chamei ele de ordenado, e aqui eu estou utilizando o ordenado também na consulta. Digamos, como diz o meu chefe, eu estou massageando um pouco os dados aqui. Aqui tá pequenininho até para mim. Mas aqui também é uma questão de controle de qualidade, que eu quero ver ou quantos dados meus estão válidos e quantos dados meus estão inválidos nessa série de dados aqui. Aqui eu quis demonstrar que eu posso fazer isso daqui, não preciso fazer uma outra consulta ou até mesmo uma outra CTE. Aqui eu estou utilizando um filter, né? Então, eu poderia usar um case, dependendo do caso, mas aqui eu quis utilizar um filter, que para mim pareceu o mais lógico. Eu quero dizer, quando ele for 0, eu quero que ele diga que ele seja os pares 0. Quando o controle de qualidade quando aqui for igual, aqui quando for diferente de 0, eu quero que ele diga que sejam pares com problema. Isso aqui me facilita, por exemplo, para me trazer a quantidade de dados numa linha só. Na palestra anterior, a gente estava falando de migração. Isso daqui foi bem útil para mim, que eu tinha uma modelagem completamente diferente, que os dados estavam por colunas, e eu transformei esses dados em formato de colunas para formato de linhas. Isso daqui foi bem útil para eu fazer essa transposição de modelo de dados. E aqui também eu quis demonstrar algumas estruturas bem pouco exploradas, assim, pela minha experiência, que eu vejo que vários desenvolvedores não estavam explorando, por exemplo, um JSON-B. Ou assim, já estavam querendo, vamos usar um banco NoSQL. Né? Claro, você pode utilizar um banco NoSQL, mas para os problemas que a gente tinha, mas se eu quiser adicionar uma nova variável, usa JSON-B. Mas aqui a variável está diferente, usa JSON-B. E também range types, HStore, Cube. Eu vou dar alguns exemplos. Fire Data Wrapper, eu acho que todo mundo aqui já conhece também. Própria Arrays e Materialized Views. Também quando as pessoas percebem,
a existência de uma Materialize View, elas querem usar para tudo. Elas querem usar para tudo. Ah, faço uma Materialize View para isso. Eu acho que é com calma também. Materialize View ajuda, mas uma boa consulta ali também pode ajudar bastante. Como foi comentado também numa palestra, esse tempo de refresh também do Materialize View tem que tomar cuidado, né? Aqui alguns exemplos, né, também que a gente pode usar o operador. Isso aqui também é um exemplo, não exatamente dessa forma, mas exemplo real que eu utilizo para pegar dados de temperatura, por exemplo, dos sensores. Só para vocês terem ideia, eu tenho mais de 300 sensores cadastrados, né? Então, aqui é uma das formas que eu tenho de ir para saber também. Eu só quero os sensores de temperatura onde o status seja ok. Aqui um exemplo também usando os ranges de data. E aqui também utilizando a rede de dados. Aqui é um problema bem real, eu acredito que vocês também, todo mundo passaram por isso. Primeiro eu fecho, eu preciso de uma consulta assim. Agora eu preciso de uma consulta assado. Ou então você mesma vai sugerir, na hora do projeto, por que não fazer então uma consulta assim, assim e assado? Né? Aqui um exemplo que primeiro a pessoa ela queria saber os dados por dia. Qual a quantidade de focos de calor em um determinado polígono por dia? Mas já que você fez por dia, qual a quantidade então por hora nesses dias? Né? Exatamente nos mesmos dias. Aqui eu peguei dia 23, dia 24, e primeiro eu fiz por dia e depois eu fiz por hora nesses dias aqui. Aqui, no caso, daí é uma forma de eu conseguir tudo isso de uma consulta só. Não preciso fazer duas consultas. Eu posso utilizar o Cube para me trazer isso. Eu quero que traga dia, eu quero que traga a hora e a quantidade. Não me importa se é por dia, por hora. Aqui eu também tenho por mês também, na verdade. Mas aqui é um exemplo bem didático, digamos assim. Olha como a consulta, em vez de ter duas consultas, uma para cada tipo de dimensão, eu coloquei o Cube. Ficou bem mais simples. É claro que a pessoa lá na API vai ter que saber, vai ter que selecionar, fazer um parâmetro diferente. Né? Mas aqui eu trouxe por dia, que é o que eu queria, por hora, né? E me trouxe também o somatório de tudo isso, tá? Por hora e por dia. É uma das funções também bem pouco utilizadas do Cube. Tem outras, né? E aqui é um resultado de forma gráfica, um exemplo real de um sistema que a gente tem que se chama VFogo. Aqui eu tenho por ano, aqui eu tenho por dia do mês e aqui eu tenho por hora. Né? No caso, selecionei um dia lá específico, ele me trouxe por hora aqui, por hora e no caso aqui, qual o satélite que detectou o foco de calor. Bom, nisso daí eu falei que eu estava fazendo uma quantidade, eu estava somando a quantidade de focos que caiu dentro de um polígono. Como que eu utilizei isso? Então, também há 20 anos eu já trabalhava com PulseGIS. Então, essa ferramenta que antes eles consultavam, e, por exemplo, dados de descarga elétrica. Você consultava, passava uma latitude inicial, uma latitude final, latitude e longitude final, e fazia a contagem. Mas eles esqueciam que, às vezes, uma latitude e longitude antes do PulseGIS é um dado numérico. Nada impede que esse dado numérico seja menos 600. Não existe uma latitude que comece com menos 600. Né? Então... Mas para o banco estava tudo ok, estava tudo válido. Já com o PulseGIS eu consigo dizer que menos 23 é menos 23, menos 22, menos 48. Aquelas latitudes que todo mundo hoje conhece bem, quando pega um Uber, por exemplo. Né? E também saber qual é a projeção correta.
Por exemplo, a maioria conhece menos 23,22, menos 48,30. Né? Mas às vezes sabe que a gente tem também a mesma latitude e longitude em metros, que daí é um valor 6.430, por exemplo. É um valor válido. É que está numa projeção, uma forma de ver esse dado, uma forma diferente. Então, daí, nativamente, a gente tinha os dados já Geometry, o PostGIS trouxe também os dois tipos de dados, Geometry e Geography. A maioria das funções utiliza do PostGIS está para os dados Geometry, que geralmente são dimensões, escalas menores, né? Mas podendo utilizar no Brasil, né? Agora, se você for utilizar, por exemplo, consultas, rotas, por exemplo, de avião do Brasil para a Europa, daí o mais indicado seria o Geography. Com o PostGIS, a gente pode fazer muitas consultas mesmo, assim. Mas as mais utilizadas são o cálculo de distância, cálculo de área e a intersecção. Intersecção e o contains, até não coloquei aqui o contains, é disparado que existe. Então, o que acontece? Por exemplo, lá, aquele exemplo de focos de calor. Quantos focos de calor estão contidos em uma determinada unidade de conservação, por exemplo? Esse dado é bem útil para o Corpo de Bombeiros, por exemplo. Esse dado é bem útil, por exemplo, se alguém aponta lá no Google, por exemplo, no mapa que está tendo um congestionamento. Eu vou evitar essa área porque ela está marcada como congestionamento. Ela está com peso de congestionamento, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos das funções. Aqui o exemplo prático. Esses aqui são unidades de conservação e em cima desse número e outros cálculos, a gente tem diferentes níveis de alerta. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui fosse um alerta de inundação, por exemplo, e eu preciso entregar diversos pacotes, digamos, é Mercado Livre. Preciso entregar diversos pacotes aqui. Eu vou utilizar essa rota ou eu vou tentar desviar? Eu preciso saber se esse foco de calor está andando, está se espalhando para cá ou para lá. Tudo isso com o PostGIS eu consigo responder. Aqui eu trouxe para trazer a área, eu também posso trazer exatamente, e a gente utiliza isso, o ponto de intersecção, não só se ele intersecta ou não, intersecta uma geometria, intersecta outra, mas também eu consigo trazer exatamente o tamanho dessa intersecção. Tá? Aqui também dei uma contagem de pontos, né? Chamei de pontos, pode ser focos de calor, pode ser descargas, pode ser qualquer tipo de ponto, em unidade de conservação, utilizando o contains, onde eu digo que o meu ponto está contido dentro da área. Como eu falei assim, eu tenho algum usuário do Waze diz que está com alagamento, algum usuário do Waze diz que está com engarrafamento. Eu consigo utilizar um roteamento. E uma ferramenta, a gente tem um PostGIS, e em cima da extensão do PostGIS a gente tem uma outra extensão chamada PG Routing. Por exemplo, caiu uma torre de transmissão. Essa torre de transmissão, ela caiu devido a uma descarga elétrica. Eu preciso mandar alguém ir lá levantar minha torre de transmissão. Né? E aqui eu consigo fazer, através do Dijkstra, ou Dijkstra, o Dijkstra, vamos dizer. Então, eu consigo, por exemplo, ter uma rota com pesos. Inclusive, qual que é a melhor forma de chegar numa torre? Posição 10, na posição 25. E aqui eu consigo dizer os custos, né? Então, aqui também é útil se você quiser utilizar o banco como grafos. Por exemplo, você consegue, porque você tem toda a adjacência, você tem cada nó, né, cada ponto é um nó, você consegue utilizar o banco como grafo. Eu mostrei o menor caminho, né, mas tem outras funções que a gente pode utilizar aqui também.
Aqui um pouco da análise vetorial e semântica. Aqui eu não quis me aprofundar muito, porque eu sei que tem palestra também que vai falar bem específica do PGVector, né? Mas PGVector, então, é uma extensão que cada vez mais está sendo utilizada, principalmente para inteligência artificial, né? Então, ela permite armazenar e consultar vetores. Então, ela coloca embeddings, uma forma mais fácil de trabalhar com embeddings dentro do banco de dados, tá? Por exemplo, eu tenho lá um relatório de risco climático. E se eu colocar todos os boletins de risco climático do meu banco, eu consigo fazer pesquisas de similaridade e me trazer, por exemplo, fazer um chatbot me respondendo, qual que foi o risco climático no município tal, né? É uma extensão que foi feita para responder esse tipo de coisa, ajudar o teu agente de inteligência artificial a entregar esse tipo de coisa, tá? Ou fazer uma busca textual mesmo, né? Dá de usar os tipos de distância de cosseno, distância linear, dá de especificar bastante coisa. Aqui um exemplo, né, que eu estou procurando uma tabela, digamos, de documentos, uns embeddings aqui, nessas distâncias, tá? E aqui também usando o TS Vector, né, que é o conteúdo que está procurando dentro do meu banco a palavra inteligência artificial. Aqui uma pincelada também, teve ontem um workshop de otimização, né? Então, às vezes também, como eu comentei, pode ser que o SQL, a tua consulta ali, ela pode estar sendo subestimada. E, por exemplo, ou uma consulta que poderia ser simples, e quando você vê, é uma consulta extremamente complicada, né? Uma boa prática já na modelagem é separar os fatos das dimensões, né? Por exemplo, separar o que realmente aconteceu, uma data e hora de um raio e nas dimensões, né? Ou data, dia, mês, ano. E para cada dado, colocar na sua versão, no seu tipo de dados correto, né? O que acontece muito também, isso eu já vi bastante, colocar o tipo date como texto. Esse tipo de coisa eu já vi bastante também. E também o tipo geometria, realmente ser do tipo geometria, né? Usar nomes claros e consistentes, às vezes é o óbvio que precisa ser dito, né? Normalizar com parcimônia, né? Preferem, às vezes a gente tem que cometer alguns crimes em nome da performance. Particionamento é ótimo para grande volume de dados temporais e geográficos. E eu tenho dados desde 1941, por exemplo. Então, se não fosse particionamento, como eu falei, mais de 6.000 estações, né? E esse é um caso simples até. Não é nem o meu banco mais pesado que eu tenho lá. Prefira joins a subqueries, né? Exceto onde o exists realmente for o mais adequado. E é claro, evite o select asterisco, como eu mostrei lá na álgebra relacional. Tem toda uma álgebra realmente por trás, né? Se você faz uma projeção do que você realmente quer, as colunas que você realmente quer, menos tráfego na rede, inclusive. Você está fazendo uma API, por exemplo. E ele vai focado exatamente no que você quer. Tá, é uma tabela com muitas colunas, aí já pode ser que tenha algum problema. Mas, realmente, evitar o uso do select asterisco, no máximo fazer um select asterisco ali, um limite 0, um limite 1 ali, só para ter uma noção dos dados. Evitar os caracteres Coringa, no início e no fim, quando você vai utilizar um like, tá? Porque imagine, você utiliza no início e no fim, ele vai procurar no teu banco inteiro lá, até achar a informação que você quer. Reduzir o ETL também, como eu comentei, às vezes as pessoas jogam lá para um CSV, depois jogam um copy de novo, né? Então, ou utilizam muitos cálculos fora do banco.
você pode trazer vários cálculos já prontinhos, já deixar bonitinho, cheirosinho dentro do banco de dados. Claro, também, como eu falei, às vezes é o óbvio, mas o Explain Analyzer para entender o plano de execução. E para cada problema, né, como diz o colega meu, para cada machadada uma minhoca, né? Então, utilizar índices adequados. Às vezes nem sempre o B-tree, que é o por padrão que ele vai construir para você, vai ser o mais que vai se ajustar melhor ao teu problema, né? Por exemplo, o GIST, quando você está utilizando dados geoespaciais, o GIST ele faz o chamado quadritree. Diferente de uma árvore, por exemplo, eu quero pesquisar de João Pessoa e quero pesquisar lá do Rio Grande do Sul, é completamente diferente. Esse índice, ele já sabe, ele transforma o mapa do Brasil, digamos assim, em pequenos quadradinhos, ele sabe em qual quadradinho, através da latitude, João Pessoa está aqui no mapa e o Rio Grande do Sul está aqui no mapa. É um exemplo mais ou menos que eu dei para vocês entenderem. Tá? O paralelismo no Postgres, cada tabela, inclusive em cada tabela, você pode colocar um número de parallel queries que você pode utilizar. Materialized View para cargas analíticas, se realmente a Materialized View vai ajudar, e geralmente ajuda ali, lá essa massageada aí nos dados. Funções SQL, PL-SQL para lógica encapsulada, só que o que acontece também, às vezes a pessoa abusa, descobrem como utilizar cursor, por exemplo, dentro do banco e saem abusando, né? Mas muitas vezes é uma mão na roda mesmo. PG Stat Statements também aconselho uma extensão para monitorar e otimizar essas pairs mais custosas. E geralmente o uso do Union é melhor do que fazer um OR. Cada caso é um caso, né? Mas geralmente o Union tem uma performance melhor do que fazer um OR, por exemplo. E aqui eu quis demonstrar que o Select vai além do simples arroz e feijão, e que a gente utilizando diversas técnicas, como foi falado do JSON, foi falado do PostGIS, foi falado do Route, a gente pode combinar tudo isso, né? Então, por exemplo, uma empresa de logística, né, mencionei de repente o Mercado Livre, quer calcular a melhor rota para entrega de regiões no risco climático. A gente pode... Como que a gente vai fazer isso se a gente só fizesse o select join, where, having, ali, no máximo, né? E também cruzar esses dados com temporais. Por exemplo, isso aqui é algo que a gente tem uma ferramenta que os meteorologistas desenham os polígonos e dão os níveis de alerta. Isso aqui é temporal com raios, isso aqui é temporal com vento. E por que a companhia elétrica dela já fica preparada para posicionar as caminhonetes onde já sabe que está sendo alertado que em breve vai ter um temporal. Então, a gente consegue cruzar esses dados, porque eu tenho meu polígono, eu consigo cruzar onde o ponto A, o ponto B, verificar a proximidade geográfica para otimizar esse tempo, né? Por exemplo, se estou posicionando uma caminhonete onde vai ter muito temporal e muito provável vai ter bastante queda de energia. E também avaliar a similaridade de ocorrências passadas. Então, uma coisa é o tempo real, o que está acontecendo ali, eu vou fazer a minha entrega, mas depois eu vou querer fazer toda uma análise para saber sobre essas ocorrências, o que tem em comum de todas essas ocorrências e o que eu posso trazer de similaridade. Então, com esse tipo de problema, a solução PostGIS é um PG Routing para essas rotas, PostGIS para essa sobreposição geográfica, Windows Function para essas séries temporais de clima, sendo que clima se refere ao passado, né? Por isso que a previsão do tempo, geralmente a previsão é do tempo e não a previsão do clima, tá? E PG Vector para clusterização de ocorrências semelhantes. Uma coisa aqui que eu não falei, é bem interessante também, é a utilização de clustering dentro do próprio banco de dados. Isso é algo bem, bem interessante também. Depois eu vou dar um exemplo ali
de que isso foi utilizado. Aqui eu quis demonstrar com o mesmo problema de diversas... A gente pode dar o mesmo resultado utilizando diversas técnicas de consulta, né? Que no caso utilizando o join. Então, para esse caso hipotético da entrega em regiões climáticas, eu estou fazendo um join direto nas regiões de risco e fazendo um intersect das entregas com o local de entrega, do local de entrega com as regiões de risco. Aqui utilizando como um table expression. Aqui eu separei o problema chamando entregas em risco e eu utilizei um where aqui. Where select ID from entregas em risco. Então, eu separei o problema para deixar ele mais legível. E aqui eu quis dizer que a melhor abordagem é escrever a consulta da melhor forma que você acredita que vai ficar legível, né? Você pode também, se você, eu consigo resolver assim, eu consigo resolver assados, ou através do explain eu consigo verificar a performance e dizer, essa forma aqui é melhor, essa forma é pior, mas para uma pessoa que vai dar manutenção no meu código, talvez não fique tão legível. E aqui um pouquinho da reflexão sobre o que eu estou vendo bastante também. A galera tem um problema e joga tudo no chat GPT. Nem sempre o chat GPT vai te ajudar. Ele é uma mão na roda, mas nem sempre vai te ajudar, tá? Por exemplo, ao inserir seu esquema de banco de dados, o Gemini, o OpenAI ele vai ter acesso ao teu, por mais que ele vai dizer, ele vai saber do teu modelo de dados. Às vezes as pessoas estão colocando a senha no prompt, esse tipo de coisa acontece. Então, elas podem acelerar uma prototipação, pode até te dar uma ideia, mas você tem que olhar com carinho ali o que ele está te retornando, né? Ele pode sugerir boas ideias ali para você. Ou, por exemplo, eu dei aquelas duas formas de consultar, de resolver o mesmo problema, né? Você pode perguntar para o ChatGPT qual que é melhor. Né? Ele não vai saber o teu modelo de dados se você perguntar, por exemplo, qual a consulta é melhor ali. Ele também vai ficar muito na dúvida, justamente, porque ele não sabe a dimensão da tua tabela, a granularidade da tua tabela. E ele também pode interpretar de forma equivocada. Por exemplo, pode dizer, qual é o que está mais crítico para mim? Qual tipo de situação me parece estar mais crítica? Para cada empresa, o mais crítica é muito subjetivo. Então, o chat GPT ele não sabe disso. Né? Ou o que está ativo para ele também. Se você não passar um prompt também muito bem explicado, ele não vai entender. Ele pode te induzir ao erro e fazer uma consulta estranha para você. Uma sugestão de índice também pode parecer ótimo. Uma tabela de 10 mil linhas. Mas pode ser desastrosa em 100 milhões. Somente se os dados estiverem em baixa cardinalidade. Tá? E ele também não sabe. Ele não sabe, por exemplo, como está o teu modelo de dados. Se o teu modelo de dados foi bem certinho, foi bem bonitinho, foi bem realmente modelado. Por exemplo, o ChatGPT pode sugerir o Distinct para você. Utilizar Distinct na consulta. Mas pode ser que um Group By ali, ele vai te ajudar de uma forma melhor. Tá? Pode ser mais eficiente, que cada caso é um caso, e só você vai conhecer seus dados. O ChatGPT ele não vai conhecer os teus dados. Outra coisa também que eu escuto bastante, coloca um índice aí. Né? Então, não é bem assim. Né? Não é bem assim, a gente tem que pesar muita coisa. Por exemplo, aqui, uma categoria pH, se 98% dos meus dados está como pH, o pH da água, por exemplo, e não está como temperatura, não faz sentido eu criar um índice, que ele vai fazer um SEC-scan. Sempre, ao invés de ajudar o índice, ele vai te atrapalhar, principalmente na tua inserção. Né? Então, isso eu escuto bastante também. Né? E eu também pode ter uma concorrência de índices ali. O otimizador não vai saber qual que vai ser o melhor índice para utilizar. E
Também lembrando que índices exigem manutenção a cada update, a cada insert. Então, isso daí é algo custoso então, para ele. Então, como eu falei, uma tabela com baixa granularidade não faz muito sentido, né? Se a coluna é muito volátil, por exemplo, também tem muito update como última modificação, talvez seja melhor evitar esse tipo de índice, tá? Lembrando que sempre uma query é uma consulta, tá? Antes de escrever uma linha de código, eu tenho que formular bem, tem que saber bem o problema, né? Ou assim, vamos tentar aqui? Agora vamos tentar assado? Então, se a gente parar, qual é o problema? Vamos modelar certinho. Quais são as perguntas que você quer responder, né? Por exemplo, o que vem para mim. Hoje mesmo eu vi que tinha um chamado lá para mim. Cria essa Materialite de View aqui. Tipo, como assim? Para que é? Qual que é o problema que a gente tem que resolver, não é? É bem assim que acontece, né? Né? E assim, eu vi, a Materialite View é gigantesca. Eu nem perdi tempo para ver. Qual o problema? Eu respondi, qual o problema que tem que ser resolvido? E é geralmente bem assim, eu crio uma tabela assim, assado. Não. Né? Por exemplo, a pessoa vem assim, preciso juntar a tabela de clientes com a de vendas. Quais são os 10 clientes que mais compram? Com valor total, sabe? Então, às vezes a pessoa já quer entregar a solução sem entregar o problema antes, né? Conheça bem seus ingredientes, saiba bem como é teu dado, né? O que acontece, às vezes, o dado é o mesmo dado, tá disperso em diferentes tabelas, né? Então, só conhecendo bem, outra coisa também que acontece bastante, a pessoa só conhece uma tabela e já quer começar a codar. Né? Mas não entende se realmente a minha consulta é a melhor forma de responder aquilo. Eu vejo muito isso. Às vezes, você sabia que já tem até uma tabela, uma tabela da Edview que já faz isso para você? Sabe? Isso acontece bastante também. Entender a granularidade das tabelas e também dados nulos não são zero. E no meu caso lá é muito comum também. Vem dado nulo aqui, então quer dizer que a chuva é zero? Não, dado nulo é dado nulo. Dado zero quer dizer que não choveu. Fazer código. Eu saí fazendo código sem entender. Começar pelo simples também. Eu vejo muito que as pessoas às vezes querem mostrar que sabem fazer uma consulta espetacular, ou só para mostrar que sabem usar o Heaven lá, como eu comentei, e na verdade não fazia sentido nenhum no contexto. E ninguém escreve uma query de 100 linhas de uma vez. Então, por isso que, começando às vezes ali, entendendo bem, fazendo uma subquery mesmo, fazendo um common table, separando o problema por vez. Porque é aquela coisa, quando eu for fazer um produto cartesiano, se eu tiver se tiver duas tabelinhas pequenininhas modeladas, que eu chamei ela de, sei lá, subconsulta A e subconsulta B, elas já são menores do ponto de vista do otimizador do banco, é muito mais simples eu consultar 10 linhas numa subquery aqui, com 10 linhas numa subquery aqui, ou do que fazer uma consulta com 300 linhas, por exemplo, né? Então, se a gente picotar bem o problema e depois, sim, fazer um join, se for o caso, ajuda bastante. Como eu falei, às vezes parece o óbvio que precisa ser dito. Às vezes isso acontece. Achar porque a query executou, o resultado está certo. Eu já vi isso também, acredito que vocês também muitas vezes, né? Mas aqui eu consultei, não deu erro, então só 2 meses depois foi descobrir que estava tudo errado, ou estava muito lento também. Então, algumas conclusões. Que o SQL não é só o select ali, você consegue trazer um monte de informação já na própria consulta, às vezes você não precisa fazer um monte de malabarismo para trazer o dado, né? Uma coisa que acontecia bastante, as pessoas, nossa, estou usando GeoPandas aqui para fazer a distância. Mas uma consulta ali, em uma linha eu consigo trazer isso também, sabe? Nossa, eu estou fazendo aqui uma análise
Uma análise temporal aqui com uma janela móvel. Ai, posso dar uma janela móvel de 5, 10 dias. Nossa, que legal. Então, ó, dá de usar aqui um Windows Function, né? Ah, se eu estou comparando esse meu dado aqui com o dado anterior. Ah, legal, vamos usar o lag ali, né? SQL é poderoso demais para ser subutilizado. Então, aqui eu mostrei muito pouco, né? Mas, assim, segundo a minha visão de coisas que eu vi, né, durante esses 20 anos aí, isso acontece e continua acontecendo, em todos os níveis. É uma plataforma analítica também, né? Você consegue fazer um monte de coisa dentro do banco de dados, né? Claro, tem coisa que cabe ao banco de dados e tem coisa que não cabe fazendo banco de dados, né? E você pode combinar um PostGIS, pgvector, Windows Functions, CTR recursivas, hierárquicas, para modelar e explorar esses dados complexos. Usar extensões para levar o SQL ao próximo nível, né? Então, provavelmente você está com um problema lá de grafos, por exemplo. Será que não tem uma versão? E tem uma versão que pode te ajudar? Será que um índice aqui vai me ajudar? Ah, beleza, ele vai ajudar, mas será que para o JSONB não é melhor usar um índice BRIM? É um índice mais apropriado para esse tipo de dados, né? Do que um B-tree, por exemplo. Ah, um PostGIS. Ah, vou usar um índice GIST, é um índice GIST, né? Esse tipo de coisa, assim. Otimização envolve modelo de dados, mais os índices apropriados, se convém. Evitar o select asterisco e usar explain para inspecionar o tipo das consultas. Mais algumas conclusões. Usar vetores para IA, PostGIS para os geodados, funções de janela para séries temporais, o CTE para hierarquias ou algoritmos. A modelagem importa bastante, né, principalmente na hora da performance e na clareza, na hora de transformar isso em consultas. E estude, teste, explore o banco, é teu laboratório. Então, aqui fica meu contato também. Não sei se. Pergunta? Alguma coisa foi novidade para vocês? Poucos dados? Eu, eu acho, principalmente se ele é pequeno, eu acho que é uma vantagem, que simplifica. Através de uma consulta, eu consigo fazer diversas análises ali, no, através do vetor. Deixa eu ver. Aqui, né? Aqui eu posso estar testando. E aqui, no caso em específico, é geometria, é, é, é uma rede de transmissão. Eu tô, além de estar fazendo a consulta do qual é o caminho mais próximo, eu também estou trazendo a geometria da minha rede de transmissão. Então, isso aqui, além de tudo, fica visual. Eu posso jogar tudo isso daqui para um shape, por exemplo, ou jogar no GeoServer, e eu consigo visualizar isso daqui. Então, eu consigo. Aqui eu fiz como exemplo, passando 10 e 25, mas eu consigo fazer uma consulta que eu passo direto. O que é mais próximo? O ponto 10 mesmo, o ponto 25, sabe? Por exemplo, um raio, né? Eu vou primeiro descobrir se esse raio, quais são as torres mais próximas. Né? Aqui eu só joguei o valor, mas eu posso trazer que a torre está entre a torre 10 e a torre 25, de uma outra forma aqui. Eu acho que é um grande ganho que você consegue. É,
Você pode ter índices em cima também. Pode otimizar isso daqui e deixar executando, né? Um caso específico, a raio, você nunca sabe quando que vai ter uma incidência de um raio, né? Então, eu posso deixar executando, como você falou, um servidor está preparado para isso. Então, e também, assim, quantas pessoas sabem mexer com MATLAB, né? Claro, depende do teu contexto, mas... Aham. Então depende muito do contexto, né? Então, se jogar aqui para todo mundo aqui, por exemplo, a maioria vai conseguir trabalhar com isso. Eu trabalho bastante com pesquisa também. Então é algo. Até eu achei que tinha uma imagem ali que eu estava comentando do cluster. É algo, por exemplo, assim, um foco de calor, a gente tem passagem de satélite a cada 10 minutos. E o foco de calor é muito provável, em 10 minutos vai estar ali. Com um cluster, eu consigo saber a frente desse fogo. Então é algo bem interessante, né? Através de cluster mesmo, clusterização, caminhos da vida, assim. Ou também. Uhum. Com- aham. E dá de brincar com. Eu já brinquei bastante com custo ali. Dá de fazer bastante coisa usando o outro método. Será que o Dijkstra aqui é o melhor? Eu já fiz bastante teste, que é bem legal e é bem bacana. Pessoal, do orientador. É isso. Bom, gente, obrigada então.